Irmãos, toda vez que a gente tem um compromisso, né, como eu vou fazer aqui as palavras dos irmãos, né, que nos antecederam, logo desde o início desse mês, né, primeiro, quando eu vi o tema, né, eu me lembrei, mesmo no início já me lembrei, né, que isso também é feito para cada um de nós que veio aqui, né, e discerniu a palavra de Deus nesses estudos que nós estamos tendo desde o início do mês, relacionado com a família. Então, vários irmãos falaram aqui sobre isso, né? Primeiro, começa comigo. Então, realmente é uma responsabilidade muito grande. E eu creio que aquilo, né, que os irmãos falaram, né, durante o decorrer desse mês até o presente momento, que terminando esse mês, nós possamos realmente olhar para nós mesmos, olhar para a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor e tomar um rumo, né, diferente daquilo que nós estamos praticando durante a nossa vida, né? Aquilo que Deus quer que nós façamos durante a nossa vida para a sua honra e glória. E esse tema que foi dado, né, para os irmãos, e tivemos a chance de escolher, eu escolhi vencer o poder da influência negativa da mídia. Irmãos, a mídia é uma coisa maravilhosa. Haja vista que Deus permite que isso tenha um avanço. Aqui eu já me reporto na Daniel 12:4, né, que no final desse versículo ele fala que as pessoas correrão de um lado para outro e a ciência se multiplicaria. Então, irmãos, rapidamente, conversando sobre isso, né, e discorrendo sobre isso, nós temos a noção, quem conhece a Bíblia, quem é salvo no Senhor, que a comunicação principal, que hoje a gente chama de mídia, por ter várias coisas incluídas nesta palavra, mas a comunicação principal, a mídia principal, Deus nos deu desde a criação do homem. Ali no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e deu a capacidade de comunicação que só os seres humanos que têm. Nós vemos os animais, vamos dizer assim, eles interagem uns com os outros, mas de uma maneira instintiva. Mas o ser humano não. O ser humano, Deus deu a capacidade de interagir, não só com outros seres humanos, mas também com Deus. E essa mídia está desde o início lá no Éden. Como nós podemos perceber isso? Quando Deus criou o homem, colocou ali naquele jardim, depois criou a sua adjuntora, Eva, e o que é que Deus fazia? Toda virada de tarde, ia lá falar com cada um deles. Eu penso, irmãos, me lembrando agora também dos estudos que nós estamos tendo, né? Anterior a esse mês, da maravilha, né, que foi aquele período que nós chamamos do período da inocência. O homem perfeito, falando com Deus todas as tardes, todos os dias Deus vinha, como se diz, né, bater um papinho com ele, perguntar como é que estavam as coisas, né? E essa comunhão, de certo modo, foi perdida, quando entrou justamente aquele que é inimigo de todos nós, que é Satanás. Eu considero que foi a primeira fake news que aconteceu. Essa palavra é tão nova agora, né? Fake news. São as coisas que são falsas, notícias que são falsas. Então, o demônio, Satanás, veio ali e provocou a dúvida em Eva. E, como eu disse aos irmãos, a primeira fake news da história aconteceu ali. Então, desse dia em diante, o homem, de certo modo, perdeu a comunhão com o Senhor. Mas Deus não deixou o homem perdido para sempre. Ele, agora tendo dois motivos para que o homem, né, olhasse para si mesmo e seguisse. Ou seguisse a Deus na sua mídia, que é a principal até hoje, nos nossos dias, ou então seguir a comunicação que o diabo implantou desde esse instante. Deus, em Gênesis 3,15, ele nos confirma, né, que haveria dois tipos de pessoas aqui neste mundo. Aqueles que seguiriam, compreenderiam o plano de salvação, e aqueles que não queriam, que são os descendentes de Caim. São duas correntes, até hoje essas duas correntes estão presentes nesse mundo, que é o bem e o mal. Só, irmãos, que no decorrer da nossa explanação, nós vamos ver como o mundo jaz no maligno, na expressão da palavra. O inimigo tem se apropriado de todas as formas, desde o início, lá na queda do homem, fazendo com que os homens tropecem e não vejam essa salvação. Foi com Israel, nós sabemos, eu não posso citar todos aqui, mas
nós vemos também no estudo que já tivemos, né? Nas dispensações que já estudamos até agora, o homem sempre caindo, porque o inimigo vem atacando desde então. E isso será até o dia em que houver a grande tribulação, o nosso Deus, nosso Jesus Cristo voltar, junto com a sua igreja. Então, irmãos, Deus continua falando ao homem, desde a primeira dispensação até o dia da sua volta. Satanás, agora, como eu falei, tem seus súditos, que são os descendentes daqueles, digamos assim, mais diretamente de Caim, porque os descendentes que adoram a Deus vieram de Sete, porque Abel foi morto, mas Deus deu mais um filho a Eva, que é chamado de Sete. E quando a gente estudamos, né, sobre os primeiros seres humanos, nós sabemos que Abel foi um tipo de Jesus Cristo. Ele morreu, mas Deus providenciou um substituto. No caso, o homem pecou, o homem caiu, mas Deus providenciou Jesus Cristo para nos salvar. Então, no começo da história, como eu falei aos irmãos, Deus nunca deixou de se comunicar através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Vê as tecnologias, nós vemos que o mundo está, nesses últimos 50 anos, avançou tanto na tecnologia que a gente nem percebe. Mas desde o século XVIII, XIX, e passando agora para o nosso século XXI, é imensa as coisas que o homem consegue fazer. Mas isso por quê? Porque Deus deu essa sabedoria a ele. O homem às vezes se esquece que tudo que nós temos, que tudo que nós fazemos em prol da humanidade, vamos dizer assim, nós podemos ver na parte da medicina, podemos ver em tantas e tantas partes, que o homem consegue ajudar seu próximo. Mas porque Deus permite isso? Voltando sempre a Daniel 12:4, que essa ciência se multiplicaria. Mas tudo isso nós sabemos que Deus tem controlado todas essas coisas. E o fim disso tudo é o aparecimento do iníquo, do anticristo. E toda essa tecnologia vai levar a isso. Tudo isso aí, todo esse controle que está tendo nesse mundo, cada um de nós que tem seu CPF, eu sou vítima disso, há quase um mês que eu venho todo dia recebendo 3, 4 telefonemas de tudo quanto que é coisa que não interessa. Mas ele sabe meu nome, sabe o CPF, sabe onde eu moro, sabe o telefone, sabe tudo. Então isso, irmãos, essa tecnologia que nos ajuda tanto, também, com certeza, ela nos leva a perceber que a vinda do anticristo está bem próxima. Tudo isso, todo esse controle, nós sabemos que o inimigo jaz neste mundo, fazendo todo o possível para que nós possamos tropeçar e cair nessas armadilhas. Mas nós sabemos que o fim disso tudo é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós sabemos que no presente século, o afastamento do comportamento judaico-cristão, que são os dois pilares que vinham norteando os seres humanos, as nações, por ter a ética e a moral como pilares desses dois que nós já citamos, judaico-cristãos. O mundo hoje, o que é que está acontecendo? Eles estão se afastando cada vez mais desses pilares. Nós vemos isso. Quantos irmãos aqui, eu me lembro bastante do irmão Alfredo, né, falando sobre isso no decorrer das suas pregações aqui. Ele é uma pessoa que fala muito sobre isso, ele conhece bastante o que é que está acontecendo com a perda desses dois pilares que o mundo tem se afastado, judaico-cristão. Então, o homem, ele está perdido. E quando ele perde vamos dizer assim, essas orientações que são básicas, que Deus nos deixou, a ética e a moral, o que é que acontece? O homem começa a fazer as coisas por ele próprio. Cada vez mais pessoas rejeitam a Deus e a Bíblia. Isso é um fato. O que é que está acontecendo? Os crentes estão sendo ridicularizados e estão realmente sendo... Eu li uma reportagem há pouco tempo, que nos Estados Unidos, um país próximo, um país que, vamos dizer assim, é um país cristão ainda, o crente está sendo considerado uma pessoa indecente. Porque muitos, no caso, quando eu li a reportagem, era sobre o vice-presidente atual, Mike Pence, se eu não me engano. Ele é firme nas convicções, por ele ser um cristão, ele é firme nas convicções que diz respeito à sexologia, tudo isso aí. Então, as pessoas estão dizendo que a pessoa que tem
esse comportamento, é uma pessoa que não deve ser levada em conta, é uma pessoa indecente. Isso tudo por quê? Por causa do liberalismo que está acontecendo no mundo inteiro. E tudo isso, irmãos, está dentro desse pojo na qual está inserido a internet, tudo isso aí. Hoje nós somos o quê? Testemunhas oculares de tudo que acontece no mundo. Se acontece uma coisa lá na China, aqui a gente já sabe, no mesmo instante. Então nós somos testemunhas oculares. Então é como se as pessoas tivessem um mundo nas mãos. Se você tem um celular, tem um computador, você está com esse mundo nas mãos. Mas isso tudo, irmãos, eu volto a falar, tudo isso conclui e realmente concorrerá para a vinda do anticristo, porque tem que haver essa tecnologia, tem que haver esse tipo de que nós estamos vendo acontecendo aos nossos olhos, é um claro sinal que o anticristo está bem próximo, a nossa redenção realmente está bem próxima, irmãos. Não há dúvida que a tecnologia está mudando a nossa maneira de viver. Quem é que não percebe isso? Eu já contei isso algumas vezes, né? Na minha infância, na minha adolescência, eu não conhecia relógio sem ponteiro. Incrível, né? Uma coisa dessa. Não tem muitos anos, né? Mas eu não sabia. Quando eu vi um relógio não era digital ainda, era aquelas que tinham uns númerozinhos, né? As coisas que ficavam vermelhinhas, aquilo eu fiquei maravilhado. Puxa vida, né? Como a coisa está diferente, né? Um relógio sem ponteiro. Isso é o mais simples possível que eu posso falar para os irmãos do avanço da tecnologia nos nossos dias. Agora, há o lado negativo disso tudo. Tudo que está nesse mundo tem um lado bom e um lado negativo. E qual é o lado negativo? A paixão que as pessoas estão tendo por essa a palavra certa é parafernalha, né, eletrônica, tem sido o quê? Uma grande estação desta era. Os irmãos, no final, se der tempo, eu falei já com o irmão Alfredo, os irmãos vão ver dessa distração que eu estou falando. Só por imagem. Como a gente fala, se é com a imagem vale mais do que 1000 palavras, eu espero que dê tempo e os irmãos consigam, né, visualizar esses slides que eu trouxe, né, que é para os irmãos perceberem do que eu estou falando dessa distração. O vício pela ciência e tecnologia tem levado o homem o quê? A considerar essas duas categorias como deuses. O homem está confiando tanto nessas duas partes, né, tecnologia e ciência, que ele acha que isso aí são os deuses atuais. E nós sabemos que quem for por essa ideia realmente está perdido para sempre. A consequência é o que acontece quando as pessoas visualizam só esse lado, né, que parece que é positivo, mas também é um lado muito negativo. O que acontece? Há um vazio moral, espiritual e social, deixando a humanidade por sua própria conta. O que nós lembramos quando falamos sobre isso? Quando a humanidade ficou por sua própria conta? Nos dias de Noé. Cresceu tanto a maldade, cresceu tudo que era de ruim, que Deus resolveu extinguir, naquela época, extinguir toda a raça humana, deixando só Noé e sua família. Então, irmãos, isso é um claro sinal do que está acontecendo hoje. As pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais ridicularizando, como eu falei, as pessoas que creem em Deus, que creem no Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? Estão cada vez mais vazias, moral e tantas coisas que nós podemos enumerar aqui. Nos nossos dias, o mundo confia mais em suas habilidades de resolver os problemas, nós sabemos disso, de corrigir todos os erros e de criar uma sociedade perfeita. Isso é uma utopia. Isso não jamais vai conseguir, se realizar. O que nós lembramos também disso aí? Lá na dispensação na qual a Torre de Babel foi erguida. Deus mandou o juízo naquela ocasião. Hoje em dia as pessoas estão pensando de um modo bem parecido. Eles querem criar as coisas perfeitas, querem ter uma sociedade perfeita, mas tudo isso é uma utopia, como a gente costuma falar, é a palavra correta. Isso jamais vai ser realizado. Adoram deuses tecnológicos e zombam de Deus. Embora a ciência e a tecnologia possam ajudar o homem, elas nunca serão capazes de apagar os efeitos do pecado. Nunca serão capazes de apagar o efeito do pecado. As pessoas ficarão doentes, as pessoas morrerão, as pessoas continuarão roubando,
as pessoas assassinarão umas às outras. Não é isso que nós estamos vendo? Com todo esse crescimento tecnológico, com toda essa mídia que nós temos ao nosso redor, de facilidades, de tudo, mas as pessoas continuam as mesmas. As pessoas continuam matando, as pessoas continuam pecando, as pessoas continuam assassinando umas às outras. Isso nós vemos patente nos nossos olhos. Por quê? O mundo jaz no maligno. E mais uma vez, irmãos, nós temos que perceber isso nas nossas vidas, perceber na vida de quem está ao nosso redor e no mundo que nós estamos visualizando hoje. Isso não vai melhorar, isso só vai realmente piorar até chegar o anticristo. É o que a Bíblia nos informa. O nosso prazer de ler a Bíblia e compreender ela e saber que somos salvos é essa alegria, essa esperança de ver que tudo ao nosso redor está ruindo moralmente, as pessoas se afastando de Deus, não acreditando em mais nada, em si mesmo. Mas o que é que acontece? Nós, pela palavra de Deus, essa esperança é viva em cada um de nós. É uma coisa extraordinária. Nós sabemos que só quem pode produzir vida eterna é Deus. Por mais que essas pessoas tentem viver mais, a medicina avançar, mas jamais eles terão uma vida eterna. Este domínio pertence exclusivamente a Deus. Ele voltará para este planeta, com certeza. Colocará as coisas de volta no seu devido lugar. Nós vemos em Zacarias 14:16, um versículo que nos diz claramente do que trata do que eu estou falando nesse momento, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler porque está anotado aqui, eu tenho vários versículos, então os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ler aqui para que os irmãos não percam muito tempo. Zacarias 14:16. Nesse dia as pessoas já não adorarão a obra de suas mãos. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para receber e para celebrar a festa dos tabernáculos. Isso é uma verdade incontestável na vida de cada um de nós, que por fé, entendeu? Por fé e por esperança, nós sabemos que isso vai acontecer. E nós estaremos voltando com o nosso Senhor Jesus Cristo para esse dia tão maravilhoso, no milênio. Agora, irmão, quais são os perigos da exposição nas mídias? Como eu já falei antes, se hoje você tem um celular, acho que eu deixei lá, eu ia mostrar, tão pequeno, né? E você tem ele nas suas mãos, você tem um mundo nas suas mãos. Mas um mundo que não é o que nós podemos pensar, ou o que o mundo pensa. É apenas a conectividade, a interatividade que nos traz, é que nós pensamos que possamos ter o mundo na nossa mão, mas realmente nós não temos o mundo nas nossas mãos. Quem tem o mundo nas mãos, quem fez os céus e a terra, é o nosso Deus. Isso aí é apenas para conhecimento. Assim, essa ideia que as pessoas têm de ter um celular, de ter um computador, que realmente até a década de 90, isso no final da década de 90, se eu não me engano, é que aconteceu a internet. Aí sim é que veio essa ideia de que as pessoas têm um mundo nas mãos. Mas, de certa forma, tem mesmo. Porque você, com a internet e com as mídias que nós vamos ainda repassar para os irmãos, então a gente tem aquela sensação de que está com o mundo nas mãos. Mas é por engano, irmãos. Quem tem o mundo nas mãos é o nosso Deus que criou os céus e a terra. E espiritualmente, o diabo também tem poder nesta terra, porque é a obra que ele está fazendo neste mundo. É um engano. E muitas pessoas estão entrando, infelizmente, estão desapercebidos de quão grande é a obra do nosso Deus através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A internet modificou a vida de todos que usam o computador. É realmente uma ótima ferramenta de informação, de estudo e de entretenimento. Um exemplo que nós temos aqui é isso que está acontecendo. Todas essas palestras, os estudos que foram feitos anteriormente, sobre o plano divino para a salvação do homem, está sendo colocado via internet pelo irmão Alfredo. Se os irmãos ainda não acessaram, acessem uma das ferramentas que é o YouTube. Está tudo lá. Aqui nós temos 50 ou talvez 40 pessoas, mas isso aqui pode ser levado para o mundo inteiro depois. As pessoas podem ouvir todas as mensagens que foram até agora, né, feitas, e isso é uma maravilha.
É uma tecnologia que nos ajuda, porque tem sempre o lado bom e o lado mau. As mídias, o que são as mídias? São as plataformas que utilizamos para nos comunicarmos. E quais são essas plataformas? Os irmãos talvez não saibam, mas as plataformas são o quê? Facebook, WhatsApp, MySpace, Twitter, YouTube, Google, Instagram, MSN e muitos outros. Mas para que você utilize isso aí, precisa o quê? Dos dispositivos. E quais são os seus dispositivos? Os aparelhos utilizados. Que aparelhos são esses? Smartphone, que está em primeiro lugar, são os celulares. Ultrapassou televisão, ultrapassou todas as outras mídias. Jornal, qualquer outro tipo de mídia. Porque ele é pequeno, entendeu? E se você tem na sua mão ele e tem a internet, você acessa qualquer uma dessas mídias aqui que eu já falei. Principalmente o WhatsApp, e Google, e YouTube, Facebook também. É um vício, está se tornando um vício. E nós temos que ter muito cuidado com essas mídias. Devemos saber utilizar esses avanços tecnológicos. Para quê? Para o nosso bem? Claro que é para o nosso bem, mas existe uma coisa que as pessoas estão se esquecendo. Tudo que Deus permitiu até agora para o ser humano concretizar, fazer, e pela sua inteligência, Deus vem permitindo isso, é para a glória dele. Não é por outra coisa qualquer, é para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10:31, já também está anotado aqui, nós vemos, portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra coisa, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa, irmãos, que nós fizermos na nossa vida, desde que nós acordamos de manhã até nós deitarmos, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Se não for assim, nós estamos entrando por outro caminho e disso aí, essas brechas, o inimigo está sempre se aproveitando. E nesse mundo atual, desse mundo de correria, eu me lembro novamente, citando o Daniel 14:4, que ele diz que as pessoas correrão de um lado para outro. Não é isso que acontece? Nos dias atuais, é uma correria total. Eu mesmo aposentado, eu corro todo dia. E às vezes eu fico pensando, eu paro para pensar, mas poxa vida, eu tenho que aproveitar meu tempo, eu tenho que remir meu tempo, não dessa maneira, mas infelizmente, irmãos, nós somos presos muitas vezes desse tipo de coisa. E eu digo, essas pessoas que estão trabalhando, que estão estudando, realmente é assim. Porque essa correria, tudo isso aí, concorre para que o inimigo se aproveite disso tudo. Então, irmãos, o mau uso da internet, o que é que ela faz? Estimula o pecado, principalmente, estimula o pecado. Muitos sites, tanto na TV, na televisão, em qualquer tipo de mídia, mas principalmente nos sites e na televisão, o que é que está acontecendo? É uma escola de crimes que a mídia está trazendo. Imoralidade, desrespeito, prostituição, rebelião e vício. Eu poderia passar horas falando de cada uma delas, mas como o tempo não permite, irmãos, e já está no final, eu talvez ainda passe mais uns 15 minutos, eu sempre tenho essa mania de falar isso, e que o tempo para mim, eu não consigo sintetizar. Mas, irmãos, eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa noite, naquilo que eu estou falando, porque é a pura verdade do que está acontecendo nesse mundo, e nós temos que nos aperceber disso. Então, a Bíblia afirma que não devemos pôr coisa má diante de nós. O Salmo 101, versículo 3, nos diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um outro versículo, que está em Deuteronômio 7:26, nos diz: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema. Assim como ela, de todo a detestarás, e todo abominarás, porque anátema é. Não é isso que acontece? Se nós pormos na nossa casa coisas que Deus nos diz que não ponha na nossa casa, não ponha diante de nós. Mas muitas vezes, irmãos, nós caímos nessa cilada que o inimigo tem colocado nesses últimos tempos. Não é pecado usar a internet. Ninguém está escrito em lugar nenhum que é pecado. E por isso nós vemos em 1 Coríntios 6:12 o que Paulo diz:
Um versículo muito conhecido, também eu vou ler porque já está anotado aqui, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, irmãos, nós temos que ter esse domínio próprio. Nós não podemos cair no que o mundo está oferecendo, porque é bonito aos olhos, mas é assim a artimanha do nosso inimigo. Muitos cristãos não têm força suficiente para dizer não, infelizmente. Muitos cristãos estão diante disso tudo, mas ele não tem a capacidade, ele está sendo enveredado, entendeu? Ele está sendo, como se diz assim, preso pelas armadilhas do nosso inimigo Satanás. Então, muitas vezes, o não vem do seu coração. E é primordial que nós entendamos isso. Que temos que dizer não para as coisas que não nos edificam e entristecem o Espírito Santo. No Salmo 119, 37, o salmista orou a Deus para desviar seus olhos das coisas vãs. Lá no Salmo 119, 37. Em Mateus 6, 22 e 23, nos diz o seguinte: vemos a advertência para onde nossos olhos devem ser direcionados. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, irmãos, nós temos que ter condições de estar lendo a palavra constantemente, vindo frequentar reuniões, como muitas vezes os irmãos falam. É isso que nos dá essa firmeza, e somos revestidos, de uma armadura para que o inimigo, quando colocar suas setas, nós estejamos protegidos, mas conscientes dessa proteção que não vem de nós, vem de nosso Deus, porque de nós mesmos nós não conseguimos fazer nada. Como vencer o mau uso das mídias? Sinceramente, é um grande desafio para a família de hoje, principalmente pensando no nosso lar, nesses tempos tão difíceis e trabalhosos. Os irmãos haverão de concordar com o que eu estou falando. É muito difícil. Hoje nós temos televisões que são mais atualizadas, tem Smart TV, que você acessa na sua própria televisão de 15 polegadas, de 50, de 100. É um cinema. Você está ali acessando tudo através de um aparelho desse. A tecnologia vem avançando realmente. Nós temos que ter o quê? Primeira coisa, autocontrole, domínio próprio, que é o fruto do Espírito, domínio próprio. Em Provérbios 25, 28, nos diz: como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Isso é tudo que o inimigo quer. Esse versículo nos fala propriamente do que é o ser humano hoje, que não tivesse cuidado, principalmente nós que somos crentes. Uma pessoa que tem isso aqui que o salmista, em Provérbios, que nós acabamos de ler, um homem sem domínio próprio é tão vulnerável como essa cidade. Se ele não tiver esse cuidado, ele é como uma cidade com as portas abertas e um muro derribado, qualquer um pode entrar. Os olhos, como eu já falei antes, é a candeia do nosso corpo, é mesmo como esse versículo está nos falando. Entra, a pessoa está despreparada. Não está condizendo com a vida que tem que ter como cristão. Então, é como se é uma cidade derrubada realmente, uma cidade que não tem segurança nenhuma. Então, se torna a pessoa também desta maneira. E como eu falei, é tudo que Satanás quer que aconteça na vida do cristão. Porque quem já é do mundo, ele não está preocupado. Essa ensinada, irmãos, que eu estou falando, desse cuidado que temos que ter com toda essa parnafernália que eu já falei, é conosco mesmo. Para que nós não sigamos nessa maré que é o mundo. Nós temos que nadar contra essa maré. E essa maré, cada dia mais, é igual um tsunami. Não é qualquer ondinha que nós temos que atravessar. São grandes dificuldades neste mundo, porque o mundo se afastou de Deus. Tem se afastado. Cada vez mais tem se afastado das coisas que são santas e das coisas que são inerentes ao Espírito que Deus tem colocado em cada um de nós. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso.
porque realmente é dificultoso nós, neste mundo que nós estamos vivendo, nadar contra essa maré. Mas temos que ter força e temos que ter fé que nós somos mais do que vencedores. Por quem? Não é por nós, não. É por Cristo, nosso Salvador. Exame tudo, mas só retendo o bem. A gente tem que discernir. Nós temos que discernir no tempo presente o que é o bem e o que é o mal. E temos que reter só o bem. Em 1 Tessalonicenses 5:21 nos diz: examinai tudo e retendo o bem. A Bíblia nunca deixou de ser a nossa regra de fé e prática. Lá em 2 Timóteo 3, 14 e 17, eu vou ler aqui os últimos versículos aqui citados, que é o 16 e o 17. Toda a Escritura devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir significa argumentar, se tem condições de argumentar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, a nossa ferramenta, a nossa comunicação, a nossa principal mídia é a palavra de Deus. Por mais tecnologicamente que nós percebamos à nossa volta essas várias mídias, mas a principal é essa daqui que Deus nos deu desde a fundação do mundo. Valorizando o que é correto. Nem tudo é imundícia ou treva, né? Nesse meio comunicativo que nós estamos, nessas mídias todas. Avaliar aquilo que ocupa nossa mente. Filipenses 4:8. Nós temos que avaliar a nossa mente, do que nós estamos vamos dizer, ingerindo e do que nós estamos percebendo que não é de Deus. Então nós devemos avaliar. O que é que diz Filipenses 4:8? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos que pensar, irmãos. Todo o decorrer de nossa vida, nós temos que pensar, enquanto estivermos nesse mundo, aquilo que é realmente bom para nós e aquilo que agrada a Deus, para que nós não caímos, como eu sempre venho falando, não caímos na armadilha que o inimigo tem posto sobre nós. Às vezes imperceptível, mas ele tem feito a obra dele nesse mundo. Irmãos, diante disso, já tem duas classificações que nós podemos ver até dentro da medicina sobre essa tecnologia. Uma palavra é netrólata. Netrólata. Quem é os netrólatas? Os viciados em internet. Na net, a gente pensa em net, né? Netrólata são os viciados em internet. E essas pessoas que são viciadas, elas ficam tão doentes que se tornam nomofóbico. É um termo usado agora, recentemente, né? Sobre as pessoas que estão sendo dependentes totais da internet, não só da internet, mas dessas mídias em geral que eu já tenho falado. Então, se torna uma pessoa nomofóbica. É nomofobia. Vem de uma sigla em inglês, no, mais mobile e fobia. Então, nomofobia. A gente vê outras palavras, né, com fobia, que nós vimos tantas vezes, né? Homofóbica, tudo isso aí. Então, existe essa terminação agora, que foi dada para as pessoas que estão sofrendo desse mal. Pessoas que estão realmente perdidas nesse mundo tecnológico e se tornam essas pessoas nomofóbicas. E quais são os sintomas dessa nomofobia? Uma delas é angústia, ansiedade, irritabilidade, medo, tristeza e depressão. Os hábitos que podemos detectar em alguma pessoa conhecida nossa, se ela está realmente uma pessoa se tornando uma pessoa nomofóbica. Quais são? Tem vários deles, mas eu anotei alguns deles. Manter o celular ligado 24 horas. Dormir com o celular debaixo do travesseiro. Cuidado, irmãos. Mentir sobre o tempo gasto na rede. Muitas vezes, né? Mas faz 2 horas, 3 horas. Não, faz só 10 minutos. Não, começa. Ele quer enganar a si mesmo, mentindo que não está tanto tempo na rede. Conferir obsessivamente as chamadas. Deu aquele barulhinho, a pessoa corre para ver o que é.
Tinha até, eu vi uma espécie de piada na internet, né? Uma pessoa imitando, né? A mãe dele estava no sofá e a pessoa imitando os sons. Toda vez que ele fazia o som, a mulher dava um pulo lá. Entendeu? Ele fez isso algumas vezes, né? E a gente fica rindo, né? Mas é a verdade. É a verdade. Checar a bateria constantemente. Ih, meu Deus do céu, está acabando minha bateria. Então, esses são os sintomas que a medicina já está classificando como as pessoas nomofóbicas. São as pessoas viciadas em internet e estão ficando doentes. E outras alterações. Se der tempo, como eu falei, irmãos, acho que não vai dar de passar esses slides, as pessoas estão ficando, né, geralmente, tendo lesões no pescoço e na coluna, de tanto ficar assim. Inclusive, tem um gráfico que fala da posição que a pessoa fica, quantos quilos a coluna e o pescoço vai conseguindo absorver. O último grau, que a pessoa está quase olhando para o chão mesmo, como a gente vê todo mundo assim, é 27 quilos. Que o normal seria 7 quilos só, por volta de 6, 7 quilos. A pessoa normal, assim, olhando as coisas, mas se ele baixa, é o que nós vemos constantemente, né? As pessoas na rua, vocês podem olhar, o grau do pescoço ali, entendeu? É quase que 90 graus em relação ao corpo. Então é difícil, irmãos, é difícil mesmo. Agora, o melhor conselho para o uso da internet e de qualquer mídia, esse conselho foi dado há 1.900 anos atrás. Está em Filipenses 4:8. Nós já lemos, não vou ler novamente. Mas eu vou até ler novamente para os irmãos ficarem atentos. Esse conselho foi dado há 1.900 anos atrás. Quando Paulo disse, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Esse conselho foi dado há 1.900 anos atrás, mais ou menos. E continua até hoje esse conselho. Então, é muito importante que nós estejamos, né, atentos à palavra de Deus. É só ela, é esse escudo, essa armadura que nos protege dessas coisas vãs do mundo. E seria bom, né, que nós pudéssemos colocar esse versículo em cada computador do mundo. Não é impossível fazer isso, né? Mas nossa casa, quando nós estivermos diante dessas tecnologias, quando notarmos que estamos passando do limite, lembraremos desses versículos, com certeza. A Bíblia fala em Efésios 5, de 15 a 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Eu já citei no início, na nossa fala, né, que os tempos são maus, e nós temos que remir nosso tempo. Mas muita gente, por não ter a capacidade de dizer não, está passando 4, 5 horas na internet, estão sendo netrólatras e também se tornando nomofóbicos por causa disso aí. É uma boa ferramenta? Serve para muita coisa, como eu já falei. Mas nós temos que ter esse cuidado, porque o inimigo está se aproveitando disso aí. A gente não deve deixar as maravilhas tecnológicas, como o WhatsApp, Facebook e tantos outros, roubarem roubarem de nossa família os preciosos dom de comunicação que Deus deu para cada um de nós. E o que nós vemos hoje não é isso. Como eu disse, já estou passando bastante do tempo e realmente não dá para os irmãos ver aquilo que eu podia projetar. Há 3.500 anos atrás, Deus pediu que os pais falassem aos filhos sobre a palavra dele. 3.500 anos atrás. Assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Está lá em Deuteronômio 6:7. Este conselho é atual até hoje. Mas as pessoas estão se apercebendo disso? Não estão. E espero, irmãos, que cada um de nós esteja realmente atento a esses conselhos, porque é a mídia principal para nós, é a palavra de Deus. Nós temos que desenvolver uma mente de Cristo. E como desenvolver a mente de Cristo? Em 1 Coríntios 2,16 nós vemos, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, essas coisas não serão
empecilho para a nossa comunhão com Deus, o nosso Salvador. Em Colossenses 2:8, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, segundo a tradição dos homens, segundo o rendimento do mundo e não segundo a Cristo. Esse versículo que nos fala direitinho o que é que acontece nesse mundo hoje. A gente não deve seguir os rudimentos que estão nesse mundo. Se a gente for atentar para isso, nesse versículo ele resume o que está acontecendo no mundo, desse desapercebimento do crente, ou que as pessoas que não entendem isso realmente estão nadando a favor dessa maré, mas nós temos que nos perceber disso aí. Em 1 Tessalonicenses 21 nos diz, examinai tudo e retende o bem. É isso que nós temos que fazer, diante disso tudo. Nada substitui também os momentos de oração, a leitura da Bíblia, ao qual mesmo com tanta ciência e tecnologia, continua sendo o quê? A lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, no Salmo 119, 105. Não é isso? Isso aqui é a lâmpada para os nossos pés. Não é a televisão, não é a internet, não é nada disso. Mesmo que a gente se utilize da internet, como eu já falei, né, para todos os estudos que nós temos bons, que possamos pesquisar, mas nada substitui o que eu acabei de falar. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E concluindo, irmãos, mais uma vez me perdoe. A tecnologia, a mídia, não é um fim, mas é um meio a serviço do homem. Cabe ao crente discernir entre o bem e o mal. Satanás lança mão de todos os meios possíveis para induzir o povo de Deus ao erro. É o que nós acabamos de falar. Né? Estejamos preparados e sempre alicerçados na palavra de Deus, para que nós possamos escapar dessas artimanhas e dessas armadilhas que o inimigo tem nos colocado. Vamos fazer uso das mídias de uma forma santa e edificante. A palavra de Deus nos diz, sede santos, porque eu sou santo. Lá em 1 Pedro 1,16. E para terminar, irmãos, já pelo adiantado da hora, 3 pessoas eminentes, tipo religiosos, que têm seus súditos até hoje. 3 deles. Vou citar aqui, Confúcio, talvez os irmãos, muitos daqui não sabem quem foi ele, mas ele nasceu 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, e foi um grande sábio chinês. E lá na China tem os confucionistas ainda, as pessoas que seguem, como no mundo inteiro. Ele era um sábio, era uma pessoa elevada, como eles sempre falam, né? Uma pessoa que tinha um karma, tudo isso aí que a gente já conhece. E ele pôde dizer, antes de morrer, ele disse aos seus seguidores que ele não era o caminho. Eu não sou o caminho. Ele se expressou dessa maneira. Falou uma verdade, realmente ele não era o caminho. Buda também, que nós conhecemos da história, né? Que é da Índia, né? Um hindu. Ele também, hoje tem um budismo até hoje, milhões e milhões de seguidores. Ele pediu aos seus súditos que procurassem a verdade. E por último, Maomé, que é vamos dizer assim, o pai do islamismo, né? Ele, antes de morrer, ele também pôde expressar a seguinte frase: eu não sei o propósito da vida. 3 pessoas, líderes até hoje, mundiais, nos seus respectivos países e no mundo inteiro, tem seguidores desses 3 aqui que eu acabei de citar. Estão mortos. E os seguidores estão por aí, perdidos, procurando o vazio para preencher, e nós sabemos que não vão preencher. Agora, vejamos, né, para que nós tenhamos certeza da nossa salvação, né? E quando eu citar isso aqui, dá vontade de eu gritar aleluia. Sinceramente, aqui em nossa igreja não é esse costume, né? Mas que dá vontade de gritar aleluia bem alto, dá. Louvado seja Deus. Vejamos o que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo disse, respondendo a esses 3 aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Eu gosto muito desse versículo. Então, quando a gente vê tudo que está acontecendo nesse mundo, e nós nos apropriamos dessa verdade, temos a certeza da salvação, então dá vontade de gritar, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, que o Senhor acrescente em cada coração aquilo que foi proposto nessa noite, que nós realmente tenhamos cuidado com essa tecnologia que está ao nosso redor, tanto a ciência como a tecnologia. Deus permite que isso venha avançando por um único propósito, que o anticristo, quando vier, tenha o controle total de todos aqueles que estiverem aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe.